24, a partir do versículo 3, diz assim: a terra será completamente arrasada, totalmente saqueada. O 4. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. Ou seja, a terra está secando, a terra está perdendo vitalidade. Percebe? Perdendo vida, está secando. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Então, por que o mundo está como está? A terra está assim por causa dos seus próprios, que quebraram os princípios e as leis que traziam ordem para todas as coisas criadas. Estão entendendo? E toda vez que o homem tem uma relação de aliança, isso não é o tema, mas eu preciso dar uma geral. Por exemplo, quando você vai... já que a gente falou dessa ideia meio romântica da vida, você precisa entender que Deus tem a maneira dele de amar. A maneira própria dele de amar. E acontece algo no mundo, e principalmente na pós-modernidade, que é a época que nós estamos vivendo, a era que nós estamos imersos, muito interessante. Por quê? Deus criou o homem, e Deus criou o homem segundo a imagem e a semelhança dele mesmo. Mas qual que é a imagem de Deus? Colossenses 1 fala que a imagem do Deus invisível é o próprio Filho. Se Deus nos criou segundo a sua imagem, a semelhança, e a imagem do Deus invisível é Jesus, Deus nos criou para ser como quem? Ok? Romanos 8 fala que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu. Então, qual é o padrão que nós fomos criados para ser igual? Jesus. Então, hoje a gente vive numa época em que os jovens estão buscando a identidade. Acima de tudo, o discurso da identidade hoje é muito forte, que nós chamamos de idolatria da identidade. Então, você precisa encontrar a sua identidade. E, quando você vai olhar para o dicionário de português, você vê que a palavra identidade significa a capacidade de ser igual a, ou a condição de ser igual a. Logo, o que se entende, nem precisa ler a Bíblia para ter esse entendimento, que a sua identidade não está com você. Se identidade significa ser igual a, significa que a nossa identidade está com quem fomos criados para ser igual. Se a nossa identidade está com quem fomos criados para ser igual, a nossa identidade está com quem? Com Jesus. Então eu vou conseguir encontrar minha identidade sozinho? Como que o homem sem luz, no discurso de autoconhecimento, mergulhado na sua própria escuridão, vai encontrar alguma coisa além do nada? Por isso que nós vivemos hoje a geração que tem mais informação, mas é a mais depressiva. Porque é aquela que acredita que pode encontrar a ele mesmo no meio da escuridão do seu autoconhecimento. Por quê? Se no princípio o filho era a vida e a vida é a luz, quando ele rompe com a vida, ele experimenta a morte. Só que a vida também é luz, ele experimenta a escuridão. Apagou a luz, ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Aí, então, ele começa a ver com as mãos. Por isso que o homem precisa sentir, por isso que ele chama de realidade aquilo que ele toca, porque ele não tem mais luz para ver a realidade espiritual. O que nós estamos tentando construir é que o homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, para ser como Deus. E aqui nós vamos perceber nesse texto que quando ele se relaciona com o homem, ele se relaciona por meio de uma aliança. O que é aliança? Aliança é a relação que faz com que dois sejam um. A Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso. A palavra zeloso significa que amar por inteiro, amar por completo. Isso quer dizer que quando Deus ama, Ele ama completamente. Ele é um inteiro com quem Ele ama. Estão entendendo? Qual o nome que a gente dá quando duas pessoas que se amam se entregam inteiramente uma a outra ao ponto de se tornarem uma só carne? Casamento, aliança. Só que essa aliança, ela acontece informalmente ou ela precisa ter o testemunho público e legal de um juramento, de termos de direitos e deveres? Tem que ter, não tem?
Então, você vai perceber que antes mesmo de Moisés, lá no Éden, já existia uma relação de amor baseada numa lei, numa legislação, numa relação de termos e direitos, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia quais eram os limites da relação, e quando ele quebra esses princípios, a relação da aliança se quebra e existem o que nós chamamos dos 4 juízos de Deus: peste, fome, devastação de natureza e violência. Isso está tanto nos profetas menores como em Apocalipse. Então, quando você olha para o que está acontecendo no mundo hoje, você vai perceber, por que o mundo está assim? Porque Deus é mau? Não, porque o homem quebrou princípios. E quando se quebra princípios, há consequências. Porque Deus é mau? Não, porque Deus quer trazer o homem a um lugar de arrependimento. Estamos juntos? Ajudou?